Uma excelente quarta-feira para você que se liga aqui no Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou Leonardo Rodrigues, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Matheus Fernandes. Olha, eu vou te falar uma coisa. O mercado da bola tá pegando fogo, meu irmão. Leozão, estávamos falando sobre isso aqui no off, né? Eu estava com saudade disso, de ver o Corinthians se movimentando no mercado da bola. Acontece que nas últimas duas janelas de transferências, tanto na janela do meio do ano passado de 2025, tanto na janela do começo de 2025, o Corinthians pouquíssimo se movimentou, muito por conta da falta de dinheiro, né? E agora o Corinthians está fazendo alguns movimentos interessantes no mercado, se mostrando as suas garras, né? Mostrando suas garras. Jeito, e tá correndo atrás aí de melhorar o seu elenco, porque sabemos que esse ano será um ano muito cheio para o Corinthians. Então, basicamente, esse jornal de hoje é pra falar sobre o mercado da bola. Mercado da bola. Porque teve chegada do Pedro Milans no aeroporto. Nós estávamos lá. O Corinthians avançou pelo Caio César. Olha. Teve também declínios em jogadores. O Corinthians monitorava a situação do volante do América Mineiro, mas ele acabou fechando com o time do Japão. O Corinthians vai apresentar proposta por outro volante de outro grande clube do Brasil. Tem jogador também saindo, mas eu vou falar, Léo. Tudo isso você vai acompanhar depois da vinheta. Trututu! É isso, Leozão. Vamos começar falando sobre as chegadas, irmão. A chegada, na verdade. Pedro Milans desembarcou na madrugada desta quarta-feira no aeroporto de Guarulhos. Vai lembrar, o voo dele estava previsto para chegar às 9h15 da noite. Porém, chegou mais cedo. Uma chuva torrencial em São Paulo atrapalhou que ele chegasse exatamente nesse horário. Então ele precisou, na verdade, ficar fazendo aqueles voos arremetendo, eu acho que o pessoal fala, isso, arremetendo, né? Então ficou dando aquelas voltas sem parar. E aí, na verdade, ele não conseguiu pousar em São Paulo, teve que pousar em Curitiba. Abasteceu o avião, pra vocês terem noção, a gasolina do avião acabou de tanto tempo que ficou rodando no ar, né? Teve que parar em Curitiba, abasteceu o avião, depois veio pra São Paulo. Ele chegou ali por volta das meia-noite, mais ou menos, né? Porém, passou pela imigração e saiu do aeroporto apenas 1h40 da manhã. Então, né? Uma cobertura que era pra durar, vamos dizer, até as 11 horas da noite, durou até 1h40 da manhã. Mas enfim, coisas do jornalismo, não tem jeito. O fato é que Pedro Milans, como vocês estão vendo nas imagens que está aparecendo agora na tela, chegou no aeroporto de Guarulhos e não tinha fiel torcida ali, né? Mas tínhamos nós, né, Léo, pra falar com ele. Nós estávamos lá. E perguntamos sobre essas primeiras palavras dele como novo jogador do Corinthians. O que você acha, Léo, dessa contratação? E o que você achou da chegada ali? Achei ele bem sereno, viu? Cara, bem tranquilo, né? assim, né? Bem de boa. Ele que tem 23 anos, Sim. né? Um garoto jovem, até mais novo do que eu, tô me sentindo Exatamente. um tiozão, né? Minha idade, Léo, minha idade. Né? Mas assim, a gente deu pra perceber que ele é um jogador muito querido. Foi um jogador muito querido lá no Penharol. O pessoal postando a despedida dele, obviamente, do clube, que já havia se desvinculado, né, do Penharol. Estava livre no mercado, por isso o Corinthians fez essa contratação. A gente espera que ele consiga desempenhar um bom futebol. Né? Ele falou que agora é se preparar para juntar com os companheiros novos de equipe, né, e descansar, porque foi um voo puxado, né? Foi uma correria total. Ele, cara, se ele não ficou com medo, ele é uma das pessoas mais frias do mundo. Tá louco, Reabastecer a aeronave, descer aqui, descer lá. Mas foi uma chegada bem tranquila, né, Mati? Ele que chegou com a sua noiva, né? Então foi tranquilo. Acho que ele já tá ali na expectativa, pelo que nós pudemos apurar aí. Talvez ele já tenha até feito os exames, né? Exatamente. Seria agora na parte da manhã, nesta quarta-feira. Então, falta apenas alguns ajustes aqui e ali para que o Corinthians possa anunciar o Pedro Milans e toda a sorte pra ele. E é importante esse movimento que o Corinthians tá fazendo, né? Ainda vai ter, vamos comentar sobre outros jogadores, mas a gente vê que o Corinthians busca um projeto também pro futuro, né? Que são jogadores jovens, né? Que o Corinthians está buscando contratar. Isso é legal, que ajuda o Corinthians a ter uma estabilidade aí. Quem sabe, talvez, pensar tendo uma venda futura também, né? Com a valorização do jogador. Exatamente. O Corinthians agora busca estabilidade e paz, né? Tem os dois, né? Agora. Exatamente. Mas já que o Leozão falou sobre esses outros jogadores que podem estar chegando no Corinthians, vamos lá. É isso, Léo. O Corinthians, na janela passada, no meio, ali, julho, conseguiu contratar apenas o Vitinho, né? Sim. Mas especulou e tratou com vários jogadores, né? E um deles foi o Caio César, que atualmente é jogador do Al Hilal. E parece, Léo, que agora vai ter um desfecho feliz, tanto pro Corinthians quanto
para o Al Hilal quanto para o próprio Caio César. Isso porque os clubes avançaram nas negociações e os sauditas aceitaram emprestar o jogador ao Corinthians por uma temporada. Porém, uma informação que foi dada inicialmente pelo Globo Esporte, também confirmada pelo excelentíssimo Henrique Vigliotti, da Central do Timão, os sauditas, pedem 500 mil euros, que dá cerca de 3,1 milhões, pela liberação. O Corinthians inicialmente não queria pagar nenhum valor ali para conseguir o empréstimo do jogador, mas agora já entendeu que tudo bem, é um valor que é necessário pagar, o Corinthians vai poder desembolsar esse valor, vai poder contar com o jogador. Então, também deve ser um atleta que deve ter as suas negociações avançando cada vez mais e que até o final de semana chegue aí no aeroporto de Guarulhos também, terá a recepção da Central do Timão para o Caio César. E, Léo, também quero saber o que você acha dessa contratação. Caio César, eu confesso que vi pouquíssimo dele, né? Então é uma incógnita pra mim, assim, sobre como ele vai desempenhar no Corinthians. Vemos vários vídeos de highlight, tudo isso, né? Várias análises, mas sobre como ele vai desempenhar no Corinthians é uma incógnita, né? A gente sabe que ele é um jogador de beirada de campo, né? O Corinthians tinha essa necessidade, né? Canhoto. Sim. Então tem muita habilidade, vai pra cima dos marcadores. Então acho que é uma característica que falta um pouco hoje pra equipe do Corinthians. Sim. A gente sofre um pouquinho quando o Dorival muda o sistema, coloca um numa ponta, outro na outra e o Yuri mais centralizado. Às vezes o Memphis cai mais por dentro ou então na esquerda. E falta na ponta direita, por exemplo, esse cara, né? Sim. A gente sente falta, mas tem no elenco. Porque as características do Dieguinho, filho do Terrão, é meio que parecidas com o do Caio César. O Caio César tem um pouco mais de experiência ali, tá jogando agora na Arábia Saudita. E então, vamos ver, né? Vamos ver como que ele vai chegar. Né, lembrando, como você bem destacou, o Corinthians que já tentou a contratação dele no meio do ano, não conseguiu. Ele tinha até um acerto encaminhado com a equipe do Cruzeiro, depois o Corinthians negociou, mas também não avançou. As coisas acontecem como deve ser, né? Exatamente. E aí, após 6 meses aí, 6, 7 meses, ele vai ter o privilégio de vestir a camisa do Timão, que é um privilégio, né? Muito bem destacado pra você, Léo, perfeito. Né? É um privilégio tremendo. Exatamente, vai lembrar, ele é um jogador que foi revelado pelo Curitiba. Depois teve passagem, foi vendido, na verdade, ao Vitória Guimarães por cerca de 4,5 milhões de euros. E o Vitória Guimarães, ele se destacou, teve a sua venda concretizada ao Al Hilal por 9 milhões de euros, por isso que não é uma negociação super simples, assim, pro Corinthians, né? É um jogador que chegou no Clube Saudita no começo do ano passado, então faz um ano que ele tá no Clube Saudita. Eles entendem que ele tem muito suco ainda pra gerar ali, né? E uma contratação, querendo ou não, para o Corinthians cara. 10 milhões de euros representa aí 60 milhões de reais, basicamente. Então o Corinthians, acredito eu que, até pelas movimentações que a gente vê no mercado, o Corinthians não tem esse valor pra desembolsar, assim, por um jogador que, querendo ou não, como eu já disse, é uma incógnita. Apesar de nós termos visto vários highlights dele, ser um jogador que atuou no Curitiba, atuou no Vitória Guimarães em Portugal, atuou no Al Hilal, é um cara que nós não sabemos como vai desempenhar no Corinthians. Então é complicado você desembolsar ali para um clube que tá endividado igual o Corinthians, tá melhorando a situação, mas tá endividado, não tem como o Corinthians ir lá e desembolsar 60, 70 milhões de reais num jogador. Então por isso que o empréstimo eu também vejo com bons olhos, mesmo que agora o Corinthians tem que dar uma compensação financeira ali de 500 mil euros, eu vejo com bons olhos o empréstimo para quem sabe futuramente, aí sim, o Corinthians comprar em definitivo o jogador. Mas, enfim, isso é coisas que a gente só vai estar discutindo no começo do ano que vem. Né? Exatamente, Léo. Vai ser uma discussão lá pro começo do ano que vem. A gente espera que discuta mesmo, né? Exatamente. Que seja uma discussão viável de, Corinthians precisa contratar o Caio César porque o que ele fez assim foi um absurdo. Assim como foi com o Yuri Alberto, né? Quando o Yuri Alberto veio do Zenit, naquela compensação toda financeira e também de atletas, enfim. Exatamente. Então, toda sorte do mundo ao Caio César. No Corinthians, especialmente, que seja... Aliás, só uma coisa, renda bons frutos. Pode falar. Só te cortando, desculpa te Você corta pouco, eu. Destacar também o Marcelo Paz, né? Sim, claro. Porque uma negociação dessa com a equipe do Al Hilal, o próprio rival já tentou, né? O São Paulo, tudo bem que era uma outra situação, com o Marcos Leonardo, um jogador... Marcos Leonardo, menino da Vila? Então, assim, é muito difícil negociar com os clubes árabes, né? Sim. Até porque os caras têm dinheiro e o problema dos caras não é dinheiro. Não é zero. Não é dinheiro. Não quero seu dinheiro. Mas eles são justos, né? Sim. Eles acreditam numa situação e vão até o final por ela. E destacar o Marcelo Paz aí, conseguiu fazer uma boa contratação para a equipe do Corinthians. Sim. Agora vamos ver como que ele vai desempenhar em campo, né? Exatamente. O Caio César pode chegar para ser a 4ª contratação do Corinthians. Sim. Né? Gabriel Paulista já foi anunciado e bidado. O Matheus Pereira já desembarcou em São Paulo. E quem sabe até participe do treino de hoje. E pode ser anunciado hoje. E pode estrear amanhã. Então,
ser apresentado na sexta. Exatamente, então deve ser o segundo reforço do Corinthians. O terceiro reforço chegou ontem no aeroporto, Pedro Milans, e agora o quarto podendo ser o Caio César, e ainda tem outros vários jogadores. Não para por aí, hein? Tem não mais para um, por aí, né? tem mais um. Já vamos falar dele então, Léo? Vamos falar pro dele. próximo já. Leozão, vamos continuar falando sobre o meio-campo do Corinthians, tá? Falamos sobre Matheus Pereira, Sim. chegou para integrar, e todos os outros jogadores que já fazem parte, Charles, Garro, Carrilho, enfim, todos os outros, e o Corinthians pode ser que adicione mais um no seu quadro de atletas. Estou falando sobre Alan, volante do Flamengo, que está sendo monitorado pelo Corinthians já há um tempo, e agora parece que a coisa vai ficar um pouquinho mais quente, isso porque, de acordo com Bruno Andrade, da ESPN Brasil, o Corinthians vai apresentar uma proposta pelo volante do Flamengo. O Corinthians também enfrenta a concorrência do São Paulo. O atleta já até sinalizou de forma positiva para jogar no São Paulo, mas agora o Corinthians também entrou na jogada e aí a ver como tudo vai ser decidido. Léo, o que você tem a falar sobre o volante Alan? Cara, pra mim eu acho que é um volante que tem muita qualidade, né? Ele sofre muito com lesões, Sim. né? Talvez isso aí seja uma coisa que possa impedir também essa vinda dele pro Corinthians, uma análise do departamento, enfim, não sei, né? Mas assim, ele ficou muito tempo parado no Flamengo com algumas lesões. Ele que tinha uma situação muito bem encaminhada para jogar na equipe do São Paulo, né? Mas aí o Flamengo queria envolver o Marcos Antônio na jogada, e é uma prata da casa do São Paulo, né? Então acho que o negócio deu meio que uma esfriada, mas não dá pra descartar totalmente o São Paulo da jogada. O São Paulo que trabalha também nos bastidores pra tentar essa contratação, né? Então vamos aguardar, né? Tem que aguardar, a gente não tem os números ainda dessa proposta que o Corinthians vai fazer, não sabe os moldes, mas a gente sabe que o Flamengo busca outras opções também, quem sabe vender o Alan, né, por, sei lá, 10, 5 milhões, enfim, tentar recuperar uma parte do dinheiro que o Flamengo investiu contratando o jogador, que na época estava no Atlético Mineiro. Então tem que ver essa situação, como que vai funcionar e esperar os próximos passos. Mas dando a minha opinião aqui, eu acho que é um jogador que iria agregar muito ao elenco do Dorival Júnior e manter o Corinthians ali na disputa, né, porque a gente sabe que um dos maiores objetivos nossos na temporada é uma Libertadores. Exatamente. Né? O título da Libertadores. Né? Mas agora já tem Supercopa, então o Dorival já tem que ir montando esse elenco aí, chegando peças de qualidade. Ajuda o Corinthians a buscar coisas maiores na temporada. É o que a gente precisa, né? Sonhar alto e ter um time competitivo para que a gente possa bater de frente tanto com o Palmeiras, tanto com o Flamengo e com outras equipes também que vêm se reforçando. Exatamente. E a chegada do Alan pode estar relacionada diretamente com a saída de um jogador. É isso, Léo. Assim como tem jogadores chegando, também tem jogadores saindo. Sim. E uma informação e apuração sua de que o volante Rian está a caminho do Fortaleza, mesma equipe da onde veio o Matheus Pereira. O Rian está indo, parece até uma troca de jogadores, mas não é, né? O Corinthians contratou, vai finalizar, na verdade, a contratação do Matheus Pereira, assim como o Rian vai finalizar a sua negociação com o Fortaleza. Léo, por favor, passe todas as informações da negociação e tudo que você apurou. Bom, então, saiu a notícia hoje cedo, né? O excelentíssimo Pedro Ramiro, nosso parceiro, publicou a informação inicialmente. Eu pude confirmar a informação. Bom, o que eu tenho de informação é que inicialmente o Corinthians não queria, né? Liberar o atleta, né? Até porque o Corinthians ainda tá buscando contratações. A gente já citou aqui o Alan, que é um jogador que pode chegar, né? Tem o Matheus Pereira que tá chegando agora. E com isso, o Rian foi perdendo espaço. Então o atleta olha, ele sabe, eu seria uma opção, mas estão contratando outros jogadores, né, para essa mesma posição. Significa que talvez eu não tenha tanto espaço. Ou vai dificultar cada vez mais, vai dificultar cada vez mais. Então é um jogador jovem, né, que tem muita qualidade, tem potencial. Sim. Então ele e o staff enxergou que seria uma boa, né, deixar o Corinthians nesse momento, né, lembrando que o contrato vai ser de empréstimo até o fim do ano, com opção de compra, né, para a equipe do Fortaleza. O Fortaleza vai arcar com o salário dele integral. Né? Então é um jogador que a gente tem muito carinho, né? Principalmente eu, você, trabalhamos com ele lá na base, acompanhamos o título da Copa São Paulo em 2024, com ele sendo um dos destaques do meio campo da equipe do Corinthians. Então, como eu falei, é um jogador que tem muita qualidade, vai de empréstimo à equipe do Fortaleza, e aí no final da temporada, quem sabe ele possa voltar ao Corinthians, já um pouco mais calejado, um pouco mais de rodagem, para quem sabe ser titular, né, e alcançar os seus objetivos no Corinthians. Mas se não o Fortaleza quiser comprar, também tem essa opção de compra e ver o melhor negócio tanto para o Corinthians, para o Fortaleza e também principalmente para o atleta. Exatamente, que o Rian tome os mesmos passos de João Pedro Tchoca, né, que foi emprestado ao Ceará. Foi o Ceará, né? Exatamente, e retornou ao Corinthians muito bem,
em determinado momento até foi titular. Sim. E eu acho que merecidamente, né, na minha visão, na visão do Léo, tenho certeza também. Então que aconteça a mesma coisa com o Rian, que ele consiga amadurecer cada vez mais no Fortaleza, ganhe minutagens, volte para o Corinthians e renda bons frutos para nós. Exato. E é isso que nós desejamos, muita sorte ao Rian. Não vai ser nossos adversários, pelo menos por hora, não sabemos se Sim. numa Copa do do Brasil, quem né? sabe, né? Mas até o momento não será nosso adversário, então que ele arrebente, seja o melhor volante da Série B Todo e retorne sucesso para o pra ele. Corinthians Isso. como um jogador vital para o esqueleto do time do Dorival Júnior ou de quem quer que seja o treinador O Guardiola, em 2027. Pode ser o Esse é o Guardiola, Guardiola. exatamente. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente da Casa do Povo, com meu parceiro Matheus Fernandes. Ó, mercado da bola pegou fogo, você acompanhou aqui. E se ligue também nas nossas redes sociais, não é não, meu parceiro? É isso. Tamo junto, Leozão. Te agradeço, assim como agradeço a todos os nossos patrocinadores que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery, Camarote Galeria SCP, Camarote Fiel Torcedor e a Boa Viagem Brasil. E ó, se liga também nas nossas redes sociais, como disse o Léo, @Central do Timão em todas. Leozão, tamo junto e meu vamos irmão. no 3, meu irmão. No 3. 1, 2, 3 e vai, Vai, Corinthians! Corinthians!